Então imagina, eu tinha que pensar em estratégias para não passar vergonha e me proteger para não passar constrangimentos nos lugares. Mas eu não tinha consciência que, na verdade, eu fazia isso pelos outros, que por mim aquilo era uma coisa assim, sabe, não dizia nada sobre mim. Era algo que o meu corpo estava dizendo, mandando mensagens, mas Nessa cidade, em São Paulo, o ato começou no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, e o direito das mulheres no sentido Consolação da Avenida Meu nome é Luiz Fernando Prado Shoa, tenho 38 anos, atuo como pedagogo no Centro de Cidadania LGBT em Laura Vermont, em específico no Transcidadania, mas também realizo outras atividades aqui na instituição. A gente tem que expandir o termo vulnerabilidade menstrual, porque essa vulnerabilidade você está falando de falta de informação, você está falando falta de acesso a um absorvente adequado para a sua peça íntima, você está falando de toda uma propaganda, de toda uma estrutura social voltada para um público que não é só aquele. Então, assim, isso também é vulnerabilidade menstrual. É discutir a menstruação, corpos que menstruam. Eu não estou entrando no mérito do feminino, do masculino, sei lá do que. Corpos que menstruam, acabou. Só que você tem uma estrutura que faz com que você, que tem um corpo que pode menstruar e que tem útero e ovário, como se seu corpo fosse invalidado porque você não é uma pessoa cisgênera. Então, isso também é vulnerabilidade menstrual. A gente tem que pensar que vulnerabilidade, ela abrange muito mais que a questão, para além da questão econômica. Tem a questão social, a questão cultural, tem a questão educacional nesse processo. Porque eu não fui educado para compreender que o meu corpo não é errado. Eu sempre cresci com a ideia que o meu corpo é errado. Por que esse corpo é errado? Porque ele não se adequa a uma norma. Que norma é essa? Quem criou essa norma? Hoje, aos 38 anos, eu faço esse questionamento. Mas não quando eu tinha 11, 12 anos. Gente, é assim, primeiro que eu ia na farmácia, tudo rosa, tudo atrelado a uma coisa que eu não era. Às vezes eu preferia usar pano do que comprar absorvente, porque eu sentia vergonha de comprar aquilo. Tentei usar absorvente interno, vi que doía, que era uma sensação desconfortável, e alguma coisa dentro de mim, eu sempre tive essa questão. Por mais que eu tenha relações sexuais com pessoas que tenham pênis, ou seja, homens, e faça uso também de próteses e afins, mas naquele momento, com determinados contextos, eu sinto prazer, mas em situações tensas, que eu tenho que introduzir alguma coisa, isso até para Papa Nicolau é horrível dizer isso, mas eu me travo de um jeito, parece que dói, porque me lembra uma parte do corpo que eu não quero. Eu me hormonizo. Então a questão da menstruação para mim, no meu caso, isso não é para todo mundo. Na primeira aplicação de testosterona parou meu ciclo menstrual, mas não foi uma relação boa. Eu não tive uma relação boa com menstruação, tanto que a maior parte dos homens trans chamam de menstruação. Por quê? Porque eu não tive preparo. A minha primeira menstruação foi com 11 anos, eu estava no banheiro, vi aquele bando de sangue, eu achei que eu ia morrer. Minha mãe nunca falou pra mim que eu ia, a partir de uma época, não. Eu sempre fui uma criança que andava só de calçolão, sabe? Eu não tinha maldade na cabeça. Eu não sabia que eu tinha que usar sutiã, eu não sabia disso. A partir dos 12 anos, minha vida virou um inferno. Eu nunca aprendi a abotoar sutiã, nunca. Eu ficava andando pela casa, correndo, pedia pro meu pai abotoar, para as visitas abotoar, porque pra mim era algo que não era meu. Eu nunca gostei de ter peito, a menstruação eu nunca soube usar, porque eu sempre usei calçola grande, tipo como se fosse cueca. Então imagina aquilo no absorvente. Não dá certo. Aí sujava, ficava horrível. Sorte que eu nunca peguei infecções graves, mas por sorte, porque... Então, assim, educação sexual eu não tive na escola.
Hoje eu consigo ir numa ginecologista, porque eu tive que procurar muito uma ginecologista para poder ir. E assim, eu tive, por exemplo, a doutora Débora. Ela me tirou o tabu de um ginecologista. Porque eu ia no ginecologista e não queria ir. Eu achava que era um médico desnecessário. Eu achava que era Até hoje é complicado eu dizer que, vamos lá, é vulva. Segundo a doutora, é vulva. Não é vagina, é vulva. Tem que falar certo. Então, assim, é complicado, eu não gosto. É uma parte do meu corpo que, assim, eu limpo, faço as coisas corretas, mas por quê? Porque eu vivo numa sociedade que valoriza o falo. Eu vivo numa sociedade que ter o órgão que eu tenho é nojento, é ruim. Eu fui ensinado quando criança que não se pega nesse órgão. Até pra me masturbar tem uma coisa, gente. Até, sabe? Olha, e eu tô falando isso de uma forma muito... Quando você percebe que o seu processo é diferente das outras pessoas, eu não tinha vocabulário, eu não tinha acesso às informações, eu não tinha ninguém como referência para poder dizer eu sou como você, né? Então eu vivia uma vida tentando ser alguém que eu não era, então não dava muito certo. Tentava ser uma pessoa mais feminina, mais delicada, e tudo saía ao contrário. E aí eu me percebi no momento que aquilo não ia dar certo, e aí eu assumi uma expressão de gênero mais masculina e vivi uma vida de lésbica para ter algo próximo ao que a gente chamaria de uma masculinidade, né? Aquilo que me era possível. E aí, aos 26 anos, eu falei, não, tem que ter outra coisa pra mim, eu não sabia como lidar, e aí eu fui pra internet, e aí eu percebi que havia outras pessoas como eu. Eu fiquei 3 anos desempregado, era como se eu tivesse perdido a minha dignidade. Eu tinha experiência profissional, eu tinha currículo, eu tinha tudo que o mercado exigia, mas eu era uma pessoa que reivindicava uma identidade, só que no papel estava escrito outra completamente diferente. Então, assim, você pensar que hoje, por mais que a gente tenha uma situação adversa, hoje a coisa está um pouquinho melhor. Então, assim, hoje você tem pessoas trans ocupando espaço, por mais que eles não sejam o ideal. Mas eu tenho outros homens trans falando, vendo. Por que eu não sou uma pessoa privilegiada? Porque o sistema cis heteronormativo não me dá privilégio. Porque a partir do momento que eu tenho que explicar para um médico minhas particularidades, eu não tenho mais privilégio, eu não tenho uma medicina feita para mim. Os hormônios que eu tomo não são para isso. São hormônios que foram elaborados para uma outra questão. Não foram para fazer o que fazem comigo. Se descobrir por acaso faz isso. Então, assim, a gente tem um sistema que não é pensado para pessoas trans. Você tem que ficar o tempo todo se provando, contar a minha história. Eu não sei nem como começar a contar. Quando eu era ela, depois ele. Então, assim, as cronologias. Você não tem privilégio a partir do momento que você não viveu como você, que você teve que aprender, que você criou uma vida para você. Eu perdi amigos nesse processo, perdi emprego, perdi relacionamento. Então, assim, é uma vida de perdas, é uma vida que você assume muitos riscos de saúde, riscos afetivos e também sexuais, porque, assim, as pessoas te veem como um fetiche, as pessoas te desumanizam, as pessoas, como você vai se relacionar com uma pessoa trans? Aí vem gente falando, não, você está exagerando. Não é exagero. A partir do momento que eu falo que sou uma pessoa trans, o olhar da pessoa automaticamente muda. Ela vai dizer assim, nossa, nem parece, né? O que é parecer trans? O que é ser alguém tão diferente que eu tenho que aparecer? Está escrito na testa, sabe? Então, é essa coisa de contar a minha história e fazer esses apontamentos. Então, assim, você pensar nesse processo de... Como é que eu vou te dizer?
é muito complicado você pensar. Você foi educado a não pensar nessa parte, você não foi educado a conhecer seu corpo. Então, assim, você imaginar tudo isso e você perceber que nesse processo de uma vida toda eu tive relacionamentos com mulheres cisgêneras. E aí eu, no percurso do meu processo de afirmação de gênero, eu passo a sentir desejo por homens. E aí a coisa pega, porque homens cisgêneros geralmente não são muito legais em muitas coisas, né? E eles fazem com que você não se sinta muito bacana nesse processo. Então, você pensar nesse tipo de estrutura, você não, sabe, você não consegue lidar com o seu corpo, você tem medo do que o outro pensa sobre esse corpo, e é muito complexo isso. Você pensa que você não se encaixa em lugar nenhum. Então, participar desse trabalho de vocês é interessante para as pessoas entenderem o quanto a falta de discussão, a falta de se falar desses assuntos prejudicam a percepção que a pessoa tem dela e que ela tem do mundo, entende? Então, assim, aí você pensa nessas questões, então você não consegue lidar. São tabus, são assuntos que, por exemplo, que eu poderia ter uma tranquilidade aos 38 anos, eu poderia ter essa tranquilidade, só que eu desenvolvi essa tranquilidade porque eu estou num período de estudo, num período de pesquisa, num período de desconstruir masculinidade. Mas não é um processo fácil, não é um processo estar aqui falando, olha, não me sinta à vontade, eu falo de sexualidade para as pessoas. Hoje eu sei como é que se toma uma pílula anticoncepcional, hoje eu sei a questão dos preservativos, questão de como você se prevenir do contato até com prótese, de como usar, a questão do lubrificante. Por quê? Porque eu fui estudar e fui pesquisar, mas eu tive que fazer isso de forma autônoma. Foi um processo sofrido. Eu tive que sofrer, eu tive que não gostar de fazer sexo, eu tive que não gostar de mim para poder hoje saber as coisas que eu sei, entendeu? Então, assim, é algo muito complicado você ficar falando de menstruação para homem trans, porque a menstruação, ela vem de algo impuro. Existem culturas que a menstruação impede a pessoa que menstrua de cozinhar, de estar no convívio, é tido como algo sujo. E na verdade não é algo do seu corpo para limpar esse corpo, para manter esse corpo funcionando. Mas é uma coisa muito difícil. Mas se você falar hoje pra mim, você vai voltar a menstruar, você quer? Não. Tem um pavor, pânico. Porque pra mim vai significar uma coisa, que a testosterona não tá dando certo. Se ela não tá dando certo, eu deixo de ser o Luiz Fernando. E aí eu deixar de ser o Luiz Fernando vai me dar crise de identidade, porque eu lutei para construir isso. Assim, toda vez que eu passo no endocrinologista eu já falo, como é que tá a taxa de testosterona? Conta logo. Não, você não vai menstruar não, você não vai menstruar. Eu falei, porque se eu ver, eu sinto que eu vou ter uma crise. Eu sinto que aquilo ali vai denunciar alguma coisa que eu não sou. Então por isso que é uma relação muito tensa. Porque a nossa sociedade faz isso, por mais que eu esteja no processo de desconstrução, por mais que eu leia livros, por mais que eu pesquise, por mais que eu entenda que não é aquilo, mas é o fator simbólico que a sociedade incutiu na minha cabeça desde criança. Homens trans e transmasculinos, eu entendo você não querer falar sobre menstruação, entendo você não querer falar sobre possibilidades de engravidar, sobre ir aos ginecologistas, mas pense o seguinte, seu corpo não é errado, o seu corpo é válido, o seu corpo é a coisa mais perfeita que já existiu, pois ele te possibilita a ser quem você é, a ter as experiências que a vida pode te dar para superar esses preconceitos que você coloca na sua cabeça, a sociedade coloca. Então, assim, vivencie cada gota
de possibilidade de ser você. Então, se cuide, vá a uma boa ginecologista, um bom ginecologista, e exija que a sociedade olhe nossos corpos de forma digna e que a gente tenha política pública acolhedora às nossas subjetividades, pois a gente merece uma saúde com atenção. A gente tem a possibilidade de escrever uma história bonita, de escrever uma saúde que não seja cerqueadora, sim uma saúde que nos dê condições de ser humanos. Afinal, somos humanos também, fazemos parte dessa grande massa que é a humanidade. Vamos cuidar dos nossos corpos. Ir a uma ginecologista ou um ginecologista é você se amar, é você se cuidar, é você entender que não é a falta de um órgão ou um órgão que vai definir sua masculinidade. Você é um homem, sim, a partir do momento que você falou isso pra você, que você falou isso pra você e você falou isso pro mundo. É isso.